Graças a Deus. Abra sua Bíblia, aproveitando que os irmãos estão de pé, e Isaías capítulo 6. Vamos ler esse texto, um texto muito lido, este profeta. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, na esperança que o Senhor fale conosco nesta noite. Como o Senhor falou, o trabalho dos jovens, eu quero parabenizar os jovens, pelo lindo trabalho, parabenizar na pessoa do Benjamin e do Tiago, O Congresso dos Jovens foi uma bênção. Deus continue abençoando todos os nossos jovens. E eles continuem trabalhando para o Senhor Jesus. Ricamente. Isaías capítulo 6, vamos ler. Vamos ler até o versículo 10, de 1 a 10, de modo responsivo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. 10. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Pai querido, amado, santo, bendito, glorioso, maravilhoso e precioso, que não seja, Senhor, a minha mente, mas que seja, Jesus, a tua mente, a mente do Espírito Santo nesta noite, a nos falar, Senhor, a nos comunicar uma palavra do céu. Senhor, venha, ó Deus querido, abençoar a tua igreja, Senhor, pois nós precisamos de ti. Somos imperfeitos, ó Deus, e pecadores, e precisamos, ó Deus, contemplar a formosura do Senhor, contemplar a beleza do Senhor. Precisamos entender, ó Deus, o nosso chamado,
Precisamos compreender, Senhor, a nossa vocação. E precisamos, ó Deus querido, de graça, unção, para nós podermos, Senhor, cumprirmos o nosso ministério. Fala conosco, ó Deus, nesta noite. Assim oramos e pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Eu desejo muito nesta noite, junto com os irmãos, entendermos e buscarmos, de certa forma, sentirmos o mesmo que Isaías sentiu ali naquela visão que teve no templo. Mas que nós não aconteça conosco o que aconteceu com o povo, com os seus contemporâneos. Isaías teve um ministério muito longo. Isaías teve um ministério de quase 50 anos, ou em torno de 50 anos. Ele profetizou de 740 a 681. 59 anos, na verdade, de ministério. E ele não viu muito fruto do seu trabalho, porque o povo não deu ouvidos a Isaías. Isaías, ele era palaciano, muito provavelmente um escriba, servindo no paço real, servindo no palácio real. Talvez ele fosse de linhagem nobre, é possível. E ele é o profeta do Velho Testamento mais citado no Novo Testamento. Mas no seu ministério, nesses 59 anos em que ele profetiza, o povo estava, como está aqui esse texto, em Isaías capítulo 6:10. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. E aí eu quero chamar a atenção de você e de mim também, para que isso não aconteça conosco, para que o meu coração esteja sensível. Eu preciso ter um coração sensível para Deus. E não somente isso, eu preciso que os meus olhos vejam, contemple a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a santidade de Deus. E eu compreenda, e eu entenda o seu querer para a minha vida. Aquilo que ele tem como projeto para a minha vida. Ele teve para Isaías. Isaías, ao final dessa visão, ele responde ao Senhor. O Senhor diz, o Senhor pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías responde: eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Ele foi tocado pela visão que teve. E ele se dispõe nas mãos do Senhor. Se nesta noite aqui nós sairmos com esse desejo no nosso coração, penso que alcançamos o propósito da palavra que eu pretendo compartilhar com os irmãos e dela também usufruir. E aí que não aconteça com você isso aqui, mas que com os olhos você veja e entenda, com os ouvidos você ouça e compreenda.
e que você entenda com o seu coração, e que você se converta. E é interessante isso aqui, porque Isaías profetizou para o povo de Deus. E de quantas coisas nós precisamos nos converter? E o que é converter? É deixar, é dar meia volta. Você está indo num caminho, olha, mas aí você é impulsionado por Deus. Você tem a visão de Deus, ou você ouve a voz do Espírito Santo, ou você vê Deus, e aí o Espírito Santo está te convidando para você mudar a sua rota, e você chegar aonde Ele quer, para que Ele possa te usar, como usou Isaías, para que Ele possa nos usar, como usou Isaías. Deus quer trabalhar as nossas imperfeições. Ele quer trabalhar as minhas imperfeições, as suas imperfeições, e fazer de você um instrumento em que a sua glória repousará sobre você. E quando você falar, as pessoas verão a glória de Deus. Quando você pregar, as pessoas perceberão que não é você que está falando, mas é o Espírito Santo de Deus que está usando os teus lábios para transmitir uma palavra do céu. Quando você cantar, você não vai precisar forçar ninguém a dar glória a Deus. Forçar ninguém a fazer nada. Basta cantar. E quando você começa a cantar, a glória de Deus está sobre você. A sua voz está ungida. Deus derramou azeite sobre a sua vida, ungiu a sua voz, ungiu a sua cabeça, de modo que a glória de Deus começa a encher o templo. Tudo o que você fizer, você perceberá a bênção de Deus. Você perceberá algo sobrenatural na sua vida. E você entenderá o que você é no reino de Deus. Você é uma ferramenta dele. Mas essa ferramenta precisa estar aperfeiçoada por Deus. Se não, vejamos, Isaías no capítulo 5, ele pronuncia muitos ais. Muitos ais no capítulo 5. Ai dos que ajuntam, casa a casa, reúne herdade a herdade, e vai. Aí depois, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. Aí em seguida, ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, pelo pecado, como se fosse com cordas de carros. Versículo 20, ai dos que ao mal chamam bem, ao bem mal. E esse texto é tão atual, né? Que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, fazem do amargo doce, do doce amargo. Versículo 21, ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Às vezes a nossa vaidade, nossa natureza humana, ela pensa assim de nós mesmos. Hoje nós estudamos, né, o perigo da autolatria, né? Autoidolatria.
adorar-se a si mesmo, o culto à própria imagem, né? Então, ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Às vezes, nós, como ferramentas de Deus, nós começamos a pensar, ter uma falsa ideia de que eu sou uma ferramenta insubstituível. Olha, você é uma ferramenta insubstituível, você... Não é não, nem você nem eu. Deus tem ferramentas muito melhor que nós, muito melhor que nós. Então vamos nos colocar à mercê do Senhor nesta noite para que Ele corrija as nossas imperfeições. Quantas imperfeições eu preciso permitir que o Espírito Santo corrija na minha vida? E penso que você deve refletir também sobre isso. Ai dos que justificam o ímpio, por presente ao justo negam justiça. Os seus contemporâneos não ouviram, mas hoje, né? É uma mensagem para hoje. Isaías é um profeta atualíssimo. Então ele pronunciou vários ais. Até o capítulo 5, Isaías denuncia o pecado de Jerusalém. Isaías é um profeta. O livro do profeta Isaías, ele além de ser belíssimo, né, como uma profecia, o livro profético, está lá, é o maior livro, é um dos maiores, creio que maior, em termos de capítulos é o maior. E é uma Bíblia em miniatura, Isaías. Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia tem quantos livros? 66 livros. Os 39 primeiros capítulos de Isaías são capítulos condenatórios. Ele emite juízo, ele fala de juízo contra o seu povo. E os 27 capítulos posteriores são capítulos consolatórios. E, de certa forma, há uma semelhança com as Escrituras. A lei condena, a graça restaura e consola. Ai da nação pecadora, versículo 4, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque serias ainda castigado se mais vos rebelarias? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. E ele está falando do seu povo, do povo de Deus. Serão feridas, inchaços e chagas, podres, são espremidas. Não são espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença. E está devastada como em uma subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou como a cabana da vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Isaías está falando para o povo de Deus, para nós. Prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Deus está falando através da boca do profeta Isaías. E existem figuras de linguagem
lindíssimas nesse livro. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos e diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Infelizmente, Judá não quis ouvir. E olha, Deus colocou Israel, as 10 tribos do norte, como exemplo para Judá. Porque no tempo de Isaías, Deus permite que Israel seja levado cativo para a Síria. E os assírios trazem estrangeiros e colocam na terra de Israel. Deus julga as tribos do norte e faz cumprir as profecias que os profetas, madrugando, anunciaram às tribos do norte. Mas eles não ouviram, endureceram o coração, não foram sensíveis a Deus e foram levados cativos pelo rei da Síria. E Judá está vendo isso. Judá e Benjamim, as 2 tribos do sul, está vendo isso, está vendo o julgamento de Deus. Mas parece que há uma inclinação no ser humano em endurecer o coração. E é isso que nós precisamos atentar, irmãos, para que não aconteça conosco. E é isso que eu quero refletir com os irmãos, porque eu preciso disso, eu preciso dessa consciência, e eu preciso desse resultado do que acontece aqui, como pastor desta igreja. Eu quero ver a glória de Deus sobre a sua vida. Eu quero ver a glória de Deus sobre a minha vida, eu preciso ver. Porque eu de mim mesmo não consigo fazer nada. Eu não consigo e nem quero. Eu não quero aprender técnica de encher a igreja, não quero. Eu não quero aprender técnica de fazer com que o povo encha a igreja, não quero aprender. Eu quero continuar pregando o evangelho da graça e da glória de Deus. Eu quero ser usado pelo Senhor. E creio que você também. Eu quero cumprir o propósito que Deus tem na minha vida. Eu tenho orado a Deus, eu não sei quanto tempo me resta. Já brinquei com vocês, eu sou um jovem idoso de menos de 70 anos. Um jovem idoso de menos de 70 anos. Eu não sei quanto tempo me resta, mas eu já disse para o Senhor, Senhor, o tempo que me resta é teu. É teu, eu quero te servir. Não sei como, não sei o que o Senhor vai fazer. É dele. Eu quero servir a Ele. Eu quero ser útil nas mãos dEle. Eu me lembro quando jovem, eu sentia algo extraordinário quando eu cantava aquele hino, quero ser um vaso de bênção.
ser um vaso escolhido de Deus para levar aos perdidos mensagem, boas novas que levam aos céus. Eu me lembro, eu senti algo tão maravilhoso, tão extraordinário, me lancei, me coloquei à disposição do Senhor. E eu pensava quando estivesse quase velho, ainda não estou velho. Eu pensava quando estivesse mais ou menos velho, eu ia parar. Mas eu não sei. Confesso a vocês, não sei. É Deus quem sabe. Agora eu quero continuar servindo ao Senhor, não sei fazendo o quê, alguma coisa. Na sua obra, no seu reino, cooperando, colaborando com o seu reino. Mas eu quero ver a glória de Deus sobre a vida da igreja. E quero também estar debaixo da fumaça, da glória de Deus, do calor, da glória de Deus. Eu também quero, porque eu também sou filho, e vocês também são filhos, amém? Muito bem. Isaías, então, no capítulo 6, no ano que morre o rei Uzias, que foi um bom rei. Uzias foi um bom rei. Seu filho também, Jotão, foi um bom rei. Mas Uzias faz algo que não devia de fazer. Ele quer fazer algo que só competia aos sacerdotes. E ele foi ferido de lepra. E ele morreu dessa lepra. Talvez isso muito tocou o profeta, por ser palaciano, por conhecer, talvez por ser da linhagem real. Isso toca muito o profeta, porque assim é um marco na vida desse profeta. Tanto que aqui ele escreve, no ano em que morreu o rei Uzias. E ele está no templo, ele entra no templo de Deus, o templo de Salomão. E ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E aí eu chamo a atenção dos irmãos, porque Davi falou algo no Salmo 27, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Você tem desejado contemplar a formosura do Senhor? Eu tenho desejado contemplar a formosura do Senhor. Eu tenho desejado estar na casa de Deus. Ou não? Ou eu venho empurrado, ou eu venho porque sou obrigado, ou eu venho porque eu tenho que... É algo que a gente precisa perguntar a nós mesmos e refletir. Estar na casa de Deus é pesado para você? É muito pesado? É muito custoso? Ou você tem prazer? E quando você está na casa de Deus, você tem procurado abrir os olhos para contemplar a formosura do Senhor? Você tem conseguido enxergar que Deus está no seu trono? Porque ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E não há ninguém maior que o nosso Deus. Não há ninguém. Nem nos céus, nem no espaço sideral, nem na terra. Não existe ninguém mais alto e mais sublime que o nosso Deus. E somente Ele é
Deus. Embora tem muita gente aí que quer se assentar no templo e querendo parecer Deus. Tem muita gente querendo mostrar que é alguma coisa, que é divino. Não. Só existe um Deus. E Ele tem controle de tudo. Deus tem controle de tudo. Deus tem controle de tudo na tua vida. Nada surpreende Deus. Nada pega Deus de surpresa. Ele é Deus. E é maravilhoso que Ele está se revelando ao seu Filho no templo. E o templo é o melhor lugar para você ver Deus e contemplar a glória de Deus. E ele contempla Deus, e Deus está com seus vestidos, e os seus vestidos, os vestidos de Deus, enche o templo. Os sacerdotes, eles não podiam entrar no templo de qualquer maneira. O povo também não. Aqueles tanques que nós ouvimos falar, tanque de Siloé, tanque de Betesda, aqueles tanques, era para o povo se banhar. O povo vinha de todas as regiões para adorar a Deus, mas antes deles subirem para o monte do templo, eles se banhavam naqueles tanques. Eles não podiam entrar no ambiente do templo de qualquer maneira. Eles tinham que cuidar das suas vestes. Os sacerdotes também tinham que cuidar das suas vestes. Os sacerdotes tinham que ter vestes apropriadas. As vestes dos sacerdotes eram apropriadas para ministrar. Isso te fala alguma coisa? Porque nós queremos ser usados por Deus. Eu quero ser usado por Deus. Mas eu preciso me preocupar como eu me apresento no templo para ministrar. Isso precisa ser uma verdade para mim. Eu não posso vir para o templo de qualquer maneira. Eu preciso vestir vestes dignas de um santo e de uma santa de Deus, que é assim que Deus nos chama. Você é uma santa de Deus. Eu sou santo de Deus. Deus nos chama assim, é Ele que nos chama assim. Mas eu preciso me vestir, me cobrir. As vestes de Deus enchia e cobria, é uma versão que fala e cobria. E as nossas vestes precisam nos cobrir. E ali, Isaías está vendo Deus assentado no seu trono, e como é maravilhoso
essa visão extraordinária, ele está nos contando. E ele vê os serafins, seres ardentes. Serafins são seres ardentes, seres que queimam. Seres ardentes, seres que guardam e que proclamam a santidade de Deus. Eles guardam e proclamam a santidade de Deus. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. 6 asas. Com 2 cobriam o rosto. Com 2 cobriam os pés. E com 2 voavam. Os serafins, eles, seres santos, eles cobriam o rosto diante de Deus. Eles cobriam os pés diante de Deus, da santidade de Deus. Isso nos diz alguma coisa, irmãos? Guarda os teus pés quando entrarem na casa de Deus. Isso te diz alguma coisa? Isso me diz alguma coisa? Eles cobriam o rosto, eles cobriam os pés, e com 2 asas eles voavam. E eles clamavam, uns para os outros. Eles falavam uns para os outros. Serafim falava para serafim. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Nos umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Os batentes das portas batiam, se moviam. O tremor da presença santa de Deus. Deus está no seu santo templo. Deus está presente na sua casa. E eu preciso ver, entender, compreender. E quem sabe eu unir a minha voz com a voz dos anjos, eu unir a minha voz com a voz dos arcanjos, eu unir a minha voz com a voz dos serafins, e a dizer, e aí nós vamos aqui dizer para uns para o outro, santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos, Jeová Tsevaô, o Deus dos exércitos, o Deus que protege Israel, o Deus que deu vitória a Israel, o Deus que protege a igreja, o Deus que dá vitória à igreja, o Deus que está tudo nas suas mãos e Ele não perdeu o controle de nada. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, e a igreja do século 21 não pode perder a visão da santidade de Deus. Igrejas há que o que atrai para os seus cultos não é mais a santidade de Deus, não é mais a glória de Deus,
Não! É um entretenimento. E aí precisa ter entretenimento para atrair especialmente jovens. Lê do engano. Lê do engano. Porque o que tem que nos atrair para a casa de Deus é o próprio Deus. E aí cabe a mim e a você, quando ministramos aqui, eu volto a falar, com trajes santos. Os meus trajes têm que reconhecer a santidade da presença de Deus. Os meus trajes precisam estar santos, tanto interior como exterior. Mas se o interior estiver santo, a gente consegue perceber isso no exterior. E aí, eu e você vamos ministrar e deixarmos-nos ser usados por Deus, deixarmos-nos ser usados pelo Espírito Santo de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus vai começar a nos queimar as nossas impurezas, tirar as nossas imperfeições, nos ajudar. Porque Isaías que disse, ai você, ai você, ai você, ai você, ai você. Agora quando ele vê a glória de Deus, ele diz, ai de mim. Ele se queda diante de Deus. Porque quanto mais perto de Deus nos aproximamos, percebemos a nossa pequenez, percebemos as nossas imperfeições, percebemos o quanto somos pequenos e percebemos o quanto nós precisamos dele. Ai de mim que vou perecendo. Essa visão é muito forte para mim. Que glória! Olha que glória! Olha que glória! Olha que glória! Olha que glória! A santidade de Deus. A presença de Deus. A presença do Senhor no meio de um povo simples. No meio de um povo de lábios impuros e de impuros lábios. No meio de pecadores. Porque é isso que nós somos. Pecadores. Pecadores salvos, sim, mas pecadores. Que precisamos da graça dele, da misericórdia dele, do amor dele, todos os dias. E precisamos que ele não retire de nós o seu Espírito. E precisamos que ele perdoe os nossos pecados, nos lave, nos santifique, nos purifique, de modo que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornem brancos como a neve. Ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornem brancos como a pura lã branca. E Deus faz isso quando você quer e aceita. Mas se você continuar com o coração cheio de si mesmo, se você continuar com os ouvidos fechados, Deus está falando. Deus está falando com a sua igreja diuturnamente. O Espírito Santo de Deus está nos chamando para uma vida consagrada no seu altar. O Espírito Santo de Deus está nos chamando para viver uma vida santa na sua presença, porque ele quer nos usar.
Mas ao invés de nós influenciarmos o mundo, nós trazemos o mundo para dentro da igreja. E parecemos com o mundo. E falamos igual fala o mundo. E agimos como age o mundo. E andamos como anda o mundo. E nos vestimos como veste o mundo. Não percebemos a sensibilidade, ou não nos colocamos de forma sensível ao Espírito Santo de Deus, de modo a ouvirmos o seu querer e a sua vontade. E se nós aguçarmos os nossos ouvidos e abrirmos os nossos olhos, nós vamos ouvir uma voz meiga e serena e suave: filho meu, se separe para mim. Filha minha, se separe para mim. A quem eu enviarei? Eu tenho algo a fazer neste mundo, neste tempo, nesta geração. A quem eu enviarei? Mas os nossos ouvidos estão agravados. E o Espírito Santo está nos chamando para uma vida de intimidade com Ele, de conversa com Ele, de proximidade com Ele. Mas nós não estamos ouvindo. Filho meu, eu quero te usar. Filha minha, eu quero te usar. Mas você não está pronta. Mas você não está pronto. E não está pronto por quê? Porque você não me ouve. Isaías, ele vê a glória de Deus. Ele vê a glória do Senhor. Há alguma coisa que aconteceu na vida dele que trouxe muito sofrimento. Muito sofrimento. E por isso ele vai ao templo. Será? Será se na nossa vida precisará acontecer alguma coisa que nos traga muito sofrimento, para nós nos rendermos ao Senhor e dizermos: Senhor, estou aqui, pode me usar? Não deixe que isso aconteça, meu irmão, meu querido, minha querida. Não estou ameaçando ninguém, irmãos, não. Eu só estou dizendo que o Espírito Santo de Deus tem falado, mas nós estamos com os ouvidos agravados, com os olhos fechados. Ele quer nos usar. Ele derrama até azeite. Tem algumas pessoas que têm talentos extraordinários. Esses dias eu vi uma pessoa, esses dias, até falei com alguém: gente, que talento lindo, que talento bonito. Olha, que voz ungida, que unção, que beleza. Mas a roupa está inadequada. A roupa está inapropriada. Os trajes não estão santos. E aí não tem efeito. Não tem efeito. Deus quer usar o instrumento dele, que já recebeu um talento belíssimo. Mas o instrumento está com o ouvido fechado, olhos fechados, coração inchado.
E aí não vem para o templo despojado, vestidos de trajes santos, que em nenhum momento desperta a carnalidade de ninguém. Isso serve para homem e para mulher também. De forma apropriada. Senhor, eu quero ir no templo para ter um encontro contigo, para ver a tua glória, para contemplar a tua formosura, para ouvir a tua voz. E se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Deus tem uma obra extraordinária para fazer na sua vida. Mas você precisa de intimidade com Deus, intimidade com o Senhor, e render-se a Ele, passar mais tempo com Ele, passar mais tempo com as Escrituras Sagradas, chegar cedo na casa de Deus, chegar cedo na casa de Deus, chega cedo. Claro, às vezes, eventualmente, uma coisa ou outra, a gente sabe disso, mas eu estou falando do ponto de vista da atitude. Eu conheço uma pessoa que é muito próspera em seu trabalho, e ele é para chegar, eu acho que 9 horas, 7h30, ele está entrando lá na empresa. Zelo! É zelo! É zelo que eu e você precisamos ter para as coisas de Deus, para Deus, com Deus, na presença de Deus, buscando contemplar a face de Deus, buscando ter uma comunhão com Deus diferenciada. Ou será, irmãos, que nós seremos como aquelas crianças que disseram, cantamos canções de lamentações, e vocês não choraram. Tocamos música, e vocês não dançaram. Foi Jesus quem falou isso, para aquela geração. Veja, Jesus viveu 3 anos e meio no seu ministério na Palestina. Ele veio para o que era seu, mas os seus não entenderam, não compreenderam, não entenderam. Não perceberam. E Deus continua andando entre nós. Deus continua trabalhando entre nós. Deus continua ministrando entre nós. Mas você está entendendo? Você está compreendendo? Você quer fazer parte disso? Você vai responder a Deus, porque nessa visão gloriosa, o Senhor diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A Trindade Santa, né? E aí Isaías conseguiu ouvir a voz do Senhor e respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui está, Senhor, o teu filho. Aqui está, Senhor, a tua filha. Sou fraco, sou pequeno, sou vulnerável, sou frágil. Mas tu és grande, tu és poderoso, tu és magnífico, tu és grandioso. Me aperfeiçoa, me santifica. Eu quero sentir e ver e perceber e me envolver com esta glória dos céus que o Senhor envia sobre a sua igreja, sobre a sua casa, sobre o seu povo.
Você quer experimentar isso? Amém? Amém, irmãos? Deus está nos chamando para fazer a sua obra. Quando Isaías disse, vou perecer, o serafim pegou uma brasa e foi lá e tocou a língua do profeta. Na verdade, não foi a brasa que santificou o profeta. Não foi. Ali foi um toque de Deus. O que santificou o profeta foi a presença de Deus. E foi o mandado de Deus. Foi a ordem do Senhor. E olha como deve ser maravilhoso. Quando você, como deve ser não, como é maravilhoso. Quando você se dispõe a fazer algo para Deus, e Deus diz assim, vai e faz. E Deus não fez promessa vã para Isaías, não. Ele disse, olha, o povo não vai te ouvir. Mas vai e faz. Que grande é a obra que eu tenho com você. Você pode até não perceber. Você pode até não ver a extensão daquilo que você está fazendo para Deus. Mas se você tem a convicção de que está fazendo algo que Deus mandou fazer, está fazendo com zelo, está fazendo com desvelo, está fazendo com dedicação, está fazendo em santidade, está fazendo, transferindo toda a glória para Ele, porque nós não temos glória, não, nós temos gozo e alegria, o gozo de fazer a obra do Senhor, o prazer. Você continua fazendo, e você verá, se não aqui na terra, lá na glória celestial, o resultado do seu trabalho. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos abençoe. Espero que você tenha e acolha no seu coração essa palavra esta noite. Há um hino muito antigo que dizia assim, o instrumento, eu não vou cantar, o instrumento de Jesus é o crente. Na sua obra ele usa com poder para curar, para orar e para fazer outra coisa qualquer. Aí vinha o refrão, seja um instrumento bem afinado para ser usado por teu Salvador, combatendo contra o pecado. E aí eu não me lembro. Que sejamos um instrumento bem afinado por Deus. Amém, irmãos? Que Ele tenha prazer de nos usar. Que Ele tenha prazer, que Ele se digne a usar a minha boca, a tua mente, a minha mente, a tua mente, o meu coração, o teu coração, as minhas mãos, as tuas mãos, as minhas pernas, as tuas pernas, os meus recursos financeiros, os teus recursos financeiros. Que Deus tenha prazer. E Ele sabe, não, aquele servo é um servo que eu posso usar na minha obra. Amém? Fica de pé, vamos orar.